Saudações cruzmaltinas. Eu me lembro da minha primeira aula no mestrado em Desenvolvimento Econômico na Universidade Federal de Uberlândia. Professora muito competente, doutora tal, né? Chega e fala, bom, o primado da economia é partir do pressuposto que os recursos são infinitos. E aí continua. Falei, pensei, eu por formação sou geógrafo. Falei, what? Pensei, né? Como assim os recursos são infinitos? Quer dizer, a economia é uma ciência que parte de um pressuposto absolutamente falso, e não qualquer coisa feita a partir disso vai dar errado. É como se numa primeira aula de engenharia, o professor chegasse e falasse, ó, gente, nossa ciência se baseia no fato de que não existe gravidade. Você confiaria no engenheiro que ignora a gravidade para fazer as suas contas, seus cálculos, suas obras? Então, entenda, em primeiro lugar, que os economistas têm como primado a ideia de que os recursos são infinitos. Então, não tem como haver seriedade, de verdade, sério. Eu devia ter desistido naquele momento, mas fui até o fim. Porque você alicerçar todo um ramo do conhecimento humano em cima de uma premissa totalmente falsa, absolutamente equivocada, é um absurdo. Sabe, é um absurdo. Mas por que eu estou falando isso? Não é para vocês desconfiarem dos economistas. O que eu, inclusive, sugiro. Façam isso, não confiem. Repito, a ciência da economia parte do pressuposto que os recursos são infinitos. Então, na boa, né? Não precisa nem continuar. Precisa não continuar. Para mim, basta. E eu continuei porque, né? Foi difícil entrar, não vou mentir, não. Enfim, e aprendi muita coisa boa depois disso. Sabe, muita coisa interessante depois disso. Eu tive um excelente orientador, a Universidade Federal de Uberlândia. Foi muito boa, me tratou muito bem, de certa forma, né? Então, no fim deu tudo certo. Mas, para que eu estou falando isso? Porque quando o princípio, o fundamento, o alicerce de uma coisa é ruim, olha, é muito difícil qualquer coisa dar certo depois disso, certo? Muito bem. Hoje aconteceu uma coisa que eu fiquei bege, como se diria, né? Parece que o nosso presidente da República está descompensado, descontrolado. Eu me refiro a um incidente que ele desceu do carro para bater boca com um manifestante. Gente, é sério isso. De verdade. Eu não sabe, é difícil conceber, é difícil explicar o que é isso. Sabe, numa das maiores economias do mundo, tá, que o presidente Jair Messias Bolsonaro pegou ela como a sexta maior, né, sexta maior economia do mundo e está devolvendo em 13º. Mas antes dele, o país era uma das maiores economias do mundo. Antes dele, o país era uma das nações que mais cresciam no mundo. Antes dele, o país era respeitado no mundo inteiro. Então, como é que você explica que um país que já foi, o que o Brasil já foi, passe por uma coisa dessa? Um presidente absolutamente descompensado. Mas são os tempos. Eu fiquei pensando nisso. Você vê, a Ucrânia tem o Zelensky, a Itália, por enquanto, tem o Mário Draghi. Você tem naquele também limbo, da mesma forma que o Mário Draghi, o Boris Johnson no Reino Unido. E o Joe Biden também, absolutamente insano, sabe? A primeira-ministra, as primeiras ministras da Letônia e da Finlândia são nulidades. A chefe da União Europeia, sabe? Aquela mulher é Ursula von der Leyen, né? Sério, ela não servia para ser CEO de uma microempresa do Paraná. Como é que aquela mulher comanda a União Europeia? Mas você tinha o Joe Biden comandando os Estados Unidos, você tinha o Boris Johnson, tem ainda, né, porque está num limbo comandando o Reino Unido. Você tem o Mário Draghi comandando os italianos e pedindo para eles não se preocuparem, porque a energia subiu 3 vezes. O importante é lutar a favor da Ucrânia. Cara, ele é presidente da Itália. Então, o caso do presidente Jair Messias Bolsonaro não é o único. Ele é só mais um descompensado, um descontrolado de ideia limítrofe
que está governando um país que já foi forte. E claro, o país por conta disso está sendo destruído, como a Itália está sendo, como a Europa está sendo, como o Reino Unido está sendo, como os Estados Unidos estão sendo. As pessoas se esqueceram que um líder deve ser melhor do que a média, mais competente do que a média, mais forte do que a média. Aí eles elegeram um cara subnormal, não vou dizer nem na média, é subnormal de inteligência limítrofe, conectado a sabe-se lá que, né, as evidências são muito fortes de conexões absolutamente impensáveis, com milícia, com crime organizado, com corrupção de nível, sabe, é terrível, terrível. Como se chega nesse nível? Mas eu não quero fazer uma diatribe política, a questão não é essa. A questão é que o sistema de democracia burguesa finalmente colapsou. Eu quero fazer o próximo vídeo debatendo exatamente essa questão da democracia burguesa em específico, mas as recentes lideranças, tanto brasileira quanto americana, quanto finlandesa, estoniana, ucraniana, italiana, francesa, britânica, polonesa, lituana, mostrou que já deu, sabe? Não se pode mais defender a democracia burguesa, nem como modelo econômico, nem como modelo político. Está na hora de pensar novas alternativas. Aliás, essas alternativas existem. É o que eu pretendo falar no próximo vídeo.